Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor, amém? Bom estarmos aqui para louvar o Senhor, não é? Tão bom. E eu gostava agora de vos convidar a ler a palavra do Senhor em Marcos 10. Encerramos hoje o capítulo, depois de algumas pregações, Marcos 10, porque no capítulo 11 Jesus já vai entrar em Jerusalém de uma forma maravilhosa, de uma forma triunfal. E na última pregação nós relembramos que Jesus é o Filho do Homem, que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sua missão foi dar a sua própria vida para salvar miseráveis e pobres pecadores, dos quais eu também me incluo. E pela sua graça eu fui salvo. E então nós agora vamos ler uma história maravilhosa, uma história que mexe connosco. Talvez alguns já conheçam, tenham ouvido, mas sabem uma coisa, a palavra do Senhor renova-se a cada dia, é sempre nova. Então aqueles que puderem ficar em pé, a partir do versículo 46, Marcos 10, 46, o cego de Jericó, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar. Paizinho querido, damos-te graças nesta tarde pela tua maravilhosa presença no nosso meio. E agora que temos lido a tua palavra, Senhor, ajuda-nos a meditar nela, a explaná-la, a expô-la, de forma a que realmente não só compreendamos com a nossa mente, mas que pela ação do Espírito Santo ela venha tornar-se viva e que nos possa transformar e trazer mudança para aqueles que precisam de salvação, trazer milagre para aquele que precisa de milagre, trazer transformação de vida para aqueles que precisam ser transformados. Senhor, só Tu podes fazer isso. E a nossa oração é para que Tu faças isso para a Tua honra e para a Tua glória. E oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bartimeu, no caminho de Jericó. Na caminhada rumo à cruz, rumo a Jerusalém, como temos vindo a falar, Jesus passa agora com os seus discípulos pela cidade de Jericó, que distava cerca de 25 quilómetros de Jerusalém. Estava perto, Jesus. Mas há aqui um detalhe interessante, porque Marcos e Mateus dizem que Jesus saía de Jericó com os seus discípulos. Mas o evangelista Lucas, nesta mesma história, neste mesmo evento, pensamos nós, diz que Jesus estava a chegar perto de Jericó. Lucas 18, 35. Então como é que é? Jesus saía de Jericó ou estava a entrar em Jericó? Haverá aqui uma contradição que alguns veem da palavra do Senhor? Bem, deixem-me dizer já para descartar qualquer possibilidade, nunca há contradição na palavra do Senhor. Pode haver uma má interpretação nossa ou um mau entendimento, mas vamos então esclarecer o que é que se passa.
Portanto, o dilema é que aqui nós lemos que Jesus saía de Jericó e lá em Lucas capítulo 18, 35 diz que Jesus estava a chegar perto de Jericó. Jesus estava a sair ou Jesus estava a entrar? Então o detalhe é este, é que no tempo de Jesus existiam duas Jericós. A Jericó antiga, que nós lembramos muito bem que tinha sido destruída, aqui os grandes muros, a muralha de Jericó, vem à nossa lembrança com Josué e o povo de Israel, não é? Que gritou e as muralhas caíram. E aquela cidadezinha agora estava em ruínas e era conhecida como a antiga Jericó. Provavelmente até poderia existir lá uma pequena aldeia com poucos habitantes, mas também existia uma Jericó nova, uma Jericó recente, construída por Herodes o Grande, que distava cerca de 2 km dessa, e Herodes construiu muita coisa ali. Aliás, aquela cidadezinha de Jericó, a nova, era conhecida como a elite, era dos ricos. No tempo do inverno, quem morava em Jerusalém costumava ir fazer férias lá. É quase como o nosso Algarve, não é? Nós costumamos ir para o Algarve no tempo de Jesus, e eles iam para Jericó a Nova, porque era uma cidade linda, cheia de palmeiras, muito bosques, aliás, jardins, palácios luxuosos, inclusive existia um aqueduto que ele mandou construir, Herodes o Grande, e até um teatro e um hipódromo. Também existiam muitas saunas para descansar e então era uma cidade maravilhosa. Mais tarde o seu filho Arquelau também ainda embelezou mais a cidade, e então diz aqui que o cego de Jericó estaria no caminho, e nós entendemos que este cego estava entre a Jericó antiga e provavelmente à entrada da Jericó nova. Por isso, ele estava no caminho. E então ele estava, Jesus, a entrar provavelmente na Jericó nova. E por isso, ele estava a sair da Jericó antiga, e isso, ele estava a sair de Jericó, e estava a entrar na Jericó nova. E nós agora percebemos que não há contradição na palavra do Senhor. Amém? Acompanhava Jesus uma grande multidão, junto ao caminho estava sentado um cego, de nome Bartimeu. Sempre que no Novo Testamento aparece Bar, significa filho de. Por exemplo, Bar Jonas significa filho de Jonas. Bartimeu significava filho de Timeu, que é o que a palavra de Deus precisamente esclarece. Não há mistério nisto. E então este é provavelmente um dos últimos milagres narrados por Marcos, e Bartimeu, num certo sentido, que era cego, ele representa toda a humanidade, representa-nos a nós também. Porquê? Porque nós também nascemos cegos, estamos perdidos nos nossos pecados, injustiças e misérias, então nós precisamos de ver. Não temos visão espiritual quando nascemos nos nossos pecados em trevas. E Marcos e Lucas referem um cego, que é de nome Bartimeu. Mas, mais uma vez, parece que há aqui outra contradição, porque Mateus refere 2 cegos. Haverá aqui mais uma contradição? Dizem os estudiosos. Apanhamos uma. Nada disso. Não apanharam nada. Porquê? Bem, alguns dizem que são 2 eventos. Num episódio são 2 cegos e no outro era só um. Mas não confere muito bem, porque o contexto da palavra nas três passagens, ele é mais ou menos o mesmo. O diálogo é igual, há uma multidão, há um grito filho de Davi também, há realmente uma cura imediata, há realmente os mesmos detalhes em cada dos 3 episódios. Por isso é improvável serem 2 eventos. Ou seja, Marcos e Lucas, eles não dizem que não houve mais curas de cegos ali. O que eles destacam é este detalhe de um cego que se chamava Bartimeu. E porquê é que pensam isso? Alguns estudiosos dizem que Bartimeu, ele mais tarde se destacou nos discípulos. E como ele se juntou a Jesus, ele talvez foi referido aqui para demonstrar a sua conversão.
Então não há aqui contradição nenhuma, há aqui uma diferença de ênfase, há um destaque de uma cura, porque Jesus fez muitas outras curas, e o evangelista Marcos aqui destaca a cura de um homem, que porventura existiram mais cegos que foram curados, e nós sabemos que existiram. E ouvindo então que Jesus de Nazaré estava a passar, o cego Bartimeu gritou. O que é que ele gritou? Está lá no versículo 47, que nós já lemos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. A festa da Páscoa estava próxima e aquele trajeto era muita gente passava por ali. Vinha do norte, da Galileia, vinha de outras terras, então aquela estradazinha, aquele caminho, centenas, se não milhares de pessoas passavam por ali. Mas parece que Bartimeu, perante aquela multidão, sentiu ali uma presença diferente, porque ele era cego. Ou alguém lhe terá dito, olha, vem aí Jesus. Mas o texto não diz isso. O que nós percebemos é que Bartimeu sentiu, ou lhe disseram, que Jesus estava ali a passar. Aquela presença maravilhosa de Jesus. E quando Jesus passa, o milagre pode acontecer. Amém? Tínhamos uma música que era Jesus está passando por aqui, não é? Lembram-se? Os mais antigos. Jesus está passando por aqui. Não era assim? É. Então Jesus estava a passar. Também era muito provável que Bartimeu já tinha ouvido de que Jesus tinha realizado muitas curas, muitas maravilhas. E talvez chegou a chance dele, chegou o dia dele clamar e Jesus tocar a sua vida. Nós já lemos anteriormente em Marcos capítulo 8 que Jesus tinha curado um cego. Tinha curado um cego. E Jesus talvez tenha ouvido aquilo lá em Betsaida. E chegou aos ouvidos deste Bartimeu, que Jesus já até tinha curado cegos. Numa circunstância, Jesus fez lodo e colocou nos olhos e curou um cego. Naquela circunstância lá em Betsaida, ele cuspiu daquela forma esquisita, nós já falamos e explicamos, e aquele cego também foi curado. Então Bartimeu tinha aquela esperança, tinha aquele desejo de realmente também ser tocado, ser agraciado com o milagre de Jesus. Ele gritou, filho de Davi. Ora, este filho de Davi é um título messiânico do Antigo Testamento. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que este título apontava para o Messias que vinha livrar Israel. Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías 11, 1, diz lá, e brotará um rebento do tronco de Jessé, e Jessé nós sabemos que foi o pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Então do tronco de Jessé, o pai de Davi, iria sair um renovo que viria frutificar e libertar Israel. Jeremias também fala nisto. Eis que vêm dias, Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Então, filho de Davi apontava para este grande profeta, que Moisés também tinha profetizado, que viria trazer a paz, o renovo, a libertação ao povo de Israel. E ele então gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos da multidão que estavam ali à volta, no versículo 48, o que é que eles fizeram? Eles diziam-lhe para ele se calar, está calado. A multidão era muita. E muitos talvez até diziam, olha, não vale a pena, estás a incomodar o mestre. Tu já estás aí há muito tempo. Tu cheiras mal. Tu és pobre. Tu realmente... Alguns poderão dizer, para não recebermos o milagre do Senhor,
teu pai já morreu dessa doença. Já não há tempo para ti. Ninguém quer saber de ti. Está calado. Não clames a Jesus, não vale a pena. Não sejas fanático. Cala-te. Oh, irmãos, há tantos que nos querem calar, mas deixa-me dizer que a fé genuína em Jesus Cristo, ela não se cala. Ela realmente ferve dentro de nós e ela vai e não desiste. Nós não damos ouvidos a quem tenta calar a fé em Jesus Cristo. As vozes descrentes que nos querem botar para baixo, elas vão ser barradas na nossa vida. Elas não são escutadas. Se alguém te quer pôr para baixo, impedir de ires a Jesus, não dês lugar a essas vozes. Amém? Nessas alturas em que devemos clamar mais, é aí que nós devemos gritar mais, devemos orar mais, testemunhar mais, agarrar-nos mais ao Senhor. Porque o Senhor está perto. E quanto mais aquele homem gritava, mais eles o mandavam calar. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Mais ele gritava e mais eles o tentavam calar. Só que de repente no versículo 49 a coisa muda de figura. Porquê? Porque Jesus para. Aleluia. Aquele cego fez parar Jesus. E Jesus parou ali. Muitos pensavam que Jesus não tinha tempo para aquele pobre cego à beira do caminho. Mas Jesus parou e mandou chamar. Tragam esse homem. Eu quero ver o que é que ele quer. E então chegaram à beira daquele homem, de Bartimeu, e disseram: olha, tem bom ânimo. Levanta-te porque ele te chama. Imaginem a cena. Aquele homem prostrado na sua capa, ali no chão, a mendigar. Já estava ali há dias, cheio de pó, sujo. Provavelmente cheirava mal. E de repente cheirava à beira dele: olha, levanta-te. O mestre te chama. E sabem o que é que aconteceu? Aquele homem deu um salto. Ele levantou-se e deixou a sua capa. E talvez ajudado por outros, ele correu em direção a Jesus. Bom ânimo, disseram aqueles homens. Bom ânimo significa anima-te, tem coragem. O mestre te chama. Sabe que às vezes o desalento, a tristeza, o desânimo vem à nossa vida, não vem, irmãos? E é bom alguém dizer: tem bom ânimo, o mestre te chama. Ainda bem que vieste à igreja. O Senhor está aqui para te animar, o Senhor está aqui para te abençoar, o Senhor está aqui para te salvar, o Senhor está aqui para edificar a tua vida. Ele lançou de si a sua capa e num salto foi ter com Jesus. Esta capa era muito importante, porque para um homem que quase que não tinha nada, aquela capa servia para o proteger, servia para ele se sentar, servia para ele se recolher no frio. Talvez era a sua casa, nós não sabemos. Aquela capa era muito importante para ele. Mas o que é que aconteceu com a sua capa? Ele largou a sua capa. Ele largou tudo para ir ter com Jesus. Estás disposto a deixar tudo para ir ter com Jesus? Até que ponto as tuas coisas te impedem de ir a Jesus? Que hoje possas ouvir o seu chamado e corras para os seus braços. Que aproveites a oportunidade que Deus te está a dar. Amém? Então, no versículo 51, há este diálogo maravilhoso. O homem chega, está cego, não vê Jesus, ouviu falar dele, mas ele agora vai ouvir a sua voz. E Jesus, dirigindo-se a ele, diz-lhe: que queres que te faça? Pergunta estranha, não é? É claro que Jesus já sabia o que é que aquele homem precisava, melhor do que ninguém, melhor do que todos, porque Jesus não só ouve as palavras, mas ele vê o nosso coração. Mas mesmo assim, Jesus e Deus agrada-se de ouvir as nossas necessidades. E isto é oração, irmãos. A oração é nós expormos diante de Deus aquilo que precisamos, aquilo que pedimos e pensamos e desejamos, nós lançamos diante do Senhor. E o Senhor agrada-se disso.
de nos escutar, e agrada-se mais em responder quando é da sua vontade. E ele então diz: Mestre, que eu tenha vista. A tradução revista e atualizada diz que o torne a ver. E isto dá a entender que aquele homem talvez não tenha nascido cego, porque se ele torna a ver, quer dizer que já provavelmente teria visto. Mas é uma interpretação. O mais importante é que ele já era cego há alguns anos e ele deseja ver novamente. O facto de Bartimeu dizer mestre ou rabi equivale ao reconhecimento que Jesus é o Senhor, porque nas outras passagens, em Mateus e em Lucas, aparece precisamente Senhor, não aparece mestre. Portanto, Bartimeu estava ali a reconhecer que Jesus não só era o Messias, mas que Jesus era o Senhor. E Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor que tem poder, é o Senhor que pode salvar, é o Senhor que pode fazer um milagre. E reparem que aquela foi a oração mais sincera, mais objetiva que alguma vez alguém fez. O Senhor agrada-se disto. Oh Senhor, abençoa a minha vida, abençoa todo o mundo. Esse não é o género de oração que Deus se agrada. O tipo de oração que Deus se agrada é nós falarmos as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos mesmo e que queremos alcançar e ver. Então ele disse que eu tenha vista. Deus agrada-se disto. Reparem que ele não pediu dinheiro, ele não pediu roupas, ele não pediu bens, não pediu riquezas, não pediu fama. Ele pediu aquilo que mais necessitava, que era ver. Ele pediu visão. E Jesus, no versículo 52, algo maravilhoso aconteceu, porque a resposta de Jesus à fé de Bartimeu foi uma cura, mas foi uma cura dupla, porque Jesus não só lhe disse, vê, mas Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Então é uma cura dupla, porque aquele homem de facto ele viu, mas ele saiu dali salvo. A fé daquele homem não só lhe deu vista, e o milagre aconteceu, mas o maior milagre foi a salvação da sua alma. Ele pediu visão, e recebeu visão, e recebeu salvação. Amém? Amém? E então, a seguir a isso, quando Bartimeu teve a sua visão restaurada, ele não se foi embora para a sua aldeia, não foi embora para a sua casa, diz que seguiu Jesus estrada fora. Quem começar a ver espiritualmente deve seguir aquele que lhe deu vista. Somos salvos da nossa cegueira para andar na luz com Jesus. E nos versos seguintes, nos versos anteriores, nós tínhamos visto que os discípulos, eles ambicionavam os melhores lugares no céu. Lembram-se da última passagem? Senhor, Tiago e João pediram, eu quero ficar um à esquerda, outro à direita, lá na tua glória. Então eles ambicionavam por lugares de poder, de autoridade, e eles foram repreendidos pelo Senhor. Bartimeu o que é que pediu? Misericórdia, pediu compaixão. E os discípulos foram censurados, mas a fé de Bartimeu, ela foi elogiada por Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta história do cego Bartimeu, ela não tem uma receita mágica, como alguns pregadores querem fazer vender. Se tu seguires isto, A, B, C, tu vais receber o teu milagre. Não é isso que nós estamos aqui a enfatizar. Mas há princípios espirituais que nós podemos extrair desta passagem, que é o que vamos fazer agora, a seguir. Há algumas aplicações práticas que nós podemos tirar desta passagem maravilhosa. A primeira delas é: aproveita as oportunidades que Deus te dá. Aproveita as oportunidades que Deus te dá. Era a última vez que Jesus ia passar naquele caminho. Porquê? Porque
porque a seguir ele iria entrar em Jerusalém, iria à cruz e morrer. E fisicamente ele já não mais entraria ali. Então era tudo ou nada. Mas Bartimeu aproveitou aquela oportunidade. Amém? E ele foi salvo, ele foi liberto. Ele percebeu a oportunidade, ele gritou por compaixão. E sabem porque é que muitos irão para o inferno? Porque deixaram Jesus passar por eles e perderam a oportunidade de receber Jesus Cristo. Vieram à igreja, ouviram o Evangelho, ouviram a pregação, mas ficaram duros, insensíveis e não quiseram saber. Alguns afastaram-se, alguns revoltaram-se e infelizmente não deram lugar, não aproveitaram a oportunidade. Não ouças as vozes dos que te impedem de ir a Jesus, porque a fé genuína chama por Jesus. Ela não enfraquece diante dos obstáculos, ela aceita o chamado, ela deixa tudo para trás e segue perseverantemente o Senhor. Alguns estão a desperdiçar a oportunidade de levar cegos a Jesus. Outros contentam-se com migalhas e ainda estão a mendigar coisas materiais neste mundo, em vez de estarem a seguir Jesus. Que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades de serviço, oportunidades da igreja, oportunidades de testemunho, oportunidades de elogiar aqueles que nos estão próximos, de abençoar, de ofertar, de orar por aqueles que precisam tanto da nossa oração. Esta primeira aplicação é muito importante. Aproveita as oportunidades que Deus te está a dar. Segunda aplicação, Jesus continua hoje a dar vista aos cegos. Eu sei que alguns dizem, isso foi no tempo de Jesus, enquanto Jesus andava aqui na terra, era importante para o seu ministério fazer sinais, maravilhas, mas hoje Jesus já não faz esses milagres. Sabem uma coisa? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O poder de Jesus, quando andou aqui na terra, ele continua em atividade. Então porquê é que não vemos tantas coisas a acontecerem? Sabem porquê? Porque Jesus não quer. E por causa da nossa pouca fé, sem dúvida nenhuma. Por causa da sua compaixão, Jesus para nos ouvir. Jesus para nos salvar. Jesus para nos abençoar. A maior cegueira é a do coração, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Então, não precisamos andar em trevas. Eu não sei se já vos aconteceu aqueles que têm carro e é de noite e vamos a conduzir numa estrada muito escura e de repente vem outro carro do outro lado e ele tem os máximos ligados e aquilo até está meio desafinado e nós vamos ali, aquilo encandeia e quase que ficamos o quê? Cegos. Vamos na estrada e é um perigo, não é? Às vezes até numa estrada apertada e vem outro carro com aqueles máximos ligados e nós ficamos cegos. Sabem o que é que isto me fez lembrar? É que Satanás transfigura-se num anjo de luz e ele cega os entendimentos. A luz de Satanás é para cegar, não é para trazer revelação, entendimento e bênção. Satanás quer que tu fiques cego nos teus entendimentos, que tu penses nas outras coisas e não na palavra de Deus. É isso que Satanás quer fazer. Mas por outro lado, Jesus é a luz do mundo e ele veio para dar vista aos cegos físicos e aos cegos espirituais. Jesus quer iluminar o teu coração, o teu caminho. E a sua palavra, ela traz luz para o nosso caminho. Porque lá em Salmos 119, 105, nós conhecemos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E diz também que a tua palavra é luz para o meu caminho. Coisa maravilhosa. A palavra de Deus ilumina. Por último, a última aplicação.
Quem está salvo segue a Jesus. A grande prova que tu já tens Jesus e a sua salvação na tua vida é quando estás de facto a segui-lo. E seguir Jesus não é uma coisa romântica, não é uma coisa intelectual, não é apenas vir à igreja. Seguir Jesus é ter comunhão com Ele, é ouvi-lo, é realmente sentir que Ele está a dirigir a nossa vida, nos está a abençoar, nos está a falar, nos está a encaminhar. Seguimos Jesus quando ouvimos a sua voz, meditamos na sua palavra, quando temos comunhão com os nossos irmãos, quando testemunhamos dele aos outros. Efésios 5:8 diz: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Como é que tens andado? Como filho da luz ou como filho das trevas? Bartimeu passou de cego condenado para filho da luz, com visão e salvação. Ele nunca mais foi o mesmo. Aquele homem estava à beira do caminho, mas ele não ficou lá prostrado. Porque quando Jesus mexe na nossa estrutura, na nossa vida, nós nunca mais somos os mesmos, irmãos. Há transformação de mentalidade. Nós já não desejamos as mesmas coisas. Já não queremos ir aos mesmos lugares. Às vezes até não queremos estar com as mesmas pessoas. O cego Bartimeu creu e viveu. Porquê? Porque ele estava cego, mas estava morto espiritualmente. Toda a gente dizia que ele não tinha esperança, que não havia mais nada a fazer com aquele homem. Era um pobre mendigo e iria morrer assim. Mas Jesus transformou a história da sua vida e ele, de pobre mendigo, passou para glorioso seguidor de Jesus. E esse é o teu chamado, querido irmão e irmã. Ele estava cego, mas agora ele via. Jesus não só lhe concedeu visão, mas concedeu-lhe também vida eterna. E a pergunta nesta tarde, para terminarmos, irmãos, é essa: e nós o que é que vamos fazer com isto? A pregação foi muito bonita, eu já conheci essa história. Sim, mas o que é que Jesus está a pedir esta tarde? Jesus pode estar a pedir o teu coração, porque tu nunca o deste. Jesus pode estar a pedir mais da tua entrega, do teu tempo, porque tu não lhe estás a dar isso. Deus pode estar a pedir comunhão, porque tens faltado aos estudos bíblicos. Deus pode estar a pedir mais compromisso com a tua família, com aqueles que são teus. Mas de certeza que Deus também está-te a pedir, e a mim também, que nós vamos com Jesus anunciar que Ele continua a salvar e libertar aquele que está cego e cativo nos seus pecados. Porque Jesus é o único que pode salvar e libertar e dar visão. Amém? Que o Senhor vos abençoe.